Galera, o que aconteceu? No começo do vídeo eu deixei o meu microfone mutado sem querer, tá? Mas na verdade eu disse: Fala galera, que é o Kevin para mais um Papo Aumentado. E a gente tá aqui com ela, que é perfeita, maravilhosa. Provavelmente o feed de Instagram, um dos mais bonitos do Brasil, com a sereia hipster, tá bom? Pode ser que alguma parte no comecinho ali eu fiquei mutado, mas eu não falei nada de muito relevante, tá? Então pode ficar tranquilo que vai dar para entender tudo direitinho. Valeu, acompanhe até o final. Olá, pessoal. Eu sou a Vanessa, conhecida pelas pessoinhas do Instagram como Sereia Hipster, pela minha mãe como Vanessa mesmo. E já estou há um tempinho aí, vai fazer, sei lá, uns um ano e meio desenvolvendo filtros. Eu sou designer e os filtros vieram como uma nova forma de explorar a arte, no meu caso, e tô aí vendo o que que dá para fazer e como a gente pode criar em cima dessa plataforma tão diversa e cheia de possibilidades, assim. Aí nessa parte aqui, você pode ver que eu fiz uma piada muito engraçada pelo gesto que eu fiz ali e porque ela tá dando risada, tá? Aí depois eu perguntei pra ela qual que é a carreira dela, de onde que ela veio, o que que ela estudou, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, né? Enfim. Exatamente. Aí depois aqui eu dei uma biscoitada, falei que ela era muito legal, muito bonita, que eu adorava as ilustrações dela. Ela fica até sem graça uma hora ali, ó, vocês vão ver. Ah, obrigada. E falei, né? Deixa o espacinho aí pra ela falar. E eu acho que daqui pra frente eu não montei mais nenhuma vez. Então, curtam o resto do podcast aí. E desculpa por esse começo. Espero não cometer de novo. Cara, minha vida tomou uns rumos muito doidos. E doidos eu digo que são incríveis. É o meu jeito de dizer que foi muito legal. Eu saí do interior do estado, e do estado do Rio, no caso, e lá na minha cidade natal a gente não convivia muito com arte, assim, eu não convivia com pessoas que trabalhavam com arte. Arte era sempre o hobby, é a pessoa que tem talento para fazer uma apresentação bonita, que tem uma letra bonita, e era meu hobby. Então eu fiz o que toda pessoa que mora no interior faz, que é ir para a cidade grande estudar. Tipo o Baby e o Porquinho na cidade grande, era eu. E é muito engraçado porque eu nunca tinha feito coisas básicas, tipo, para as pessoas da cidade grande, né? Que é ir no cinema ver 3D. Eu, com 18 anos, ainda não tinha visto um filme em 3D. Tinha ido uma vez na praia. Então, era realmente uma experiência antropológica, assim. E eu vim para fazer engenharia, que, spoiler, nada a ver comigo. E Quem nos... diria, não? Cara, a gente toma umas decisões muito doidas na vida. E no meio do primeiro ano, eu me envolvi com o movimento estudantil e nesse movimento eu tirava foto, editava vídeo, comecei mexendo no Photoshop CS2, no vários programas muito lado B para editar foto. E perdia mais tempo fazendo uma apresentação do que pesquisando o que tinha que estar na apresentação. E aí eu peguei uma greve de 4 meses logo após, que me fez pensar, tipo, faz sentido eu continuar nessa graduação que não me satisfaz, tendo outras coisas para explorar no mundo. E nesse meio tempo eu conheci vários designers, e aí eu descobri a palavra design como profissão e essas coisas. É, Aí, eu descobri o que era designer também meio que na entrevista, assim. Porque eu fazia umas coisas para youtuber, essas coisas. Eu gostava de mexer com Photoshop, mas eu já falei, acho que o povo que assiste que deve estar enjoado de eu falar isso, que o meu sonho era fazer pôster de filme. Essa era a profissão que eu queria quando eu era criança. Então eu aprendi a mexer no Photoshop por causa disso. entendi. E aí eu fazia uns negócios pro povo do YouTube, para uns canais pequenos, já fiz para alguns canais grandes hoje, que na época era pequeno. Tudo de graça, era uma zona, só que eu era muito novo. E, e aí uns amigos meus sabiam disso, e uma amiga minha, ela era filha de uma dona de uma agência de publicidade. Ela falou assim: "Ah, ela tá procurando um estagiário lá para trabalhar lá, você não quer ir fazer um teste numa agência de publicidade?" E eu pensando, né, o que que é publicidade? Eu não faço ideia.
E nessa época eu fazia mecânica de usinagem no Senai, Caraca, que loucura. que meu pai é torneiro mecânico, né? E tava seguindo os passos do pai. Ele meio que me obrigou a fazer Senai. E aí fui lá fazer o teste, passei no teste. Lembro até hoje que eu gostei muito da agência e do clima, o pessoal bebendo cerveja no horário de trabalho, assim, né? Eu falei, nossa, é meu sonho trabalhar aqui, né? E aí eles me fizeram uma proposta que eu ia ganhar menos do que eu ganhava na época do meu estágio do Senai, né? Aí eu, inocente, né, novinho, falei assim, não, eu aceito porque eu prefiro ser feliz do que ter muito dinheiro. Aí os entrevistadores, que eram sócios, eles começaram a rir muito, 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 muito. E falavam assim, a gente é muito feliz aqui, viu? A gente é muito feliz. Caraca, meu Deus, que doido. Tô aí até Cara, hoje. mas é muito louco isso, porque logo que eu entrei na faculdade de design, eu vi que era exatamente o que eu sonhava, assim, de graduação. Tanto que eu entrei para design com 22 anos. E a galera da minha turma era super jovem, todo mundo 17, 18 anos. Então, eu cheguei com muito foco, assim. Então, eu acho que realmente a faculdade de engenharia me ajudou nesse sentido, que eu já entrei, tipo, eu quero fazer amizade com esses professores, porque eles vão me abrir essas portas, eu quero puxar essas matérias, eu quero aprender isso, eu quero fazer isso. Então eu fui com um foco muito grande, tanto que do terceiro para o quarto período eu já tinha estágio, diferente de uma grande parte da minha turma, e já comecei, tipo, olhar mercado de trabalho, entender o que fazia sentido, e acho que isso também é uma coisa que me motiva, a curiosidade. Então, eu sempre estou indo até a página 20 do Google, sempre estou lendo tudo. Nessa quarentena, o que eu me inscrevi de curso, eu nem te conto, eu fiz muito curso. Eu acho que você funciona ao contrário de mim. Eu não funciono com curso, não funciona com faculdade. Tentei fazer publicidade e propaganda, desisti no segundo ano. E confesso que o primeiro ano eu só aguentei porque a minha namorada, na época, né? A gente terminou, mas na época a gente era da mesma sala. Então eu ia pra ficar namorando, nem tava nem aí pra faculdade. Tinha O, um propósito, tinha um propósito. o método de ensino não funciona pra mim, que é o que eu sempre falo aqui, né? Não é que eu tô falando mal de faculdade, é que eu acho que o método funciona diferente pra cada um, né? Tem gente que aprende de um jeito, tem gente que aprende de outro. E uma coisa que você falou que eu achei muito legal, que tem muita gente que acaba o ensino médio e vai direto pra faculdade. E eu falo, mas gente, como? Como que você sabe que você quer fazer isso, né? Eu acho loucura. Cara, é muito louco, assim, a quantidade de pessoas. Eu vejo pela graduação que eu fiz no começo, né, que era engenharia de alimentos, poucas pessoas se formaram em engenharia de alimentos. Muita gente, tipo, foi para direito, medicina, para N outras graduações, porque no meio da faculdade percebeu que não era aquilo. E a gente é muito novo, a gente não está preparado para tomar uma escolha que, sei lá, vai levar a sua vida inteira, assim. É uma coisa que você vai se dedicar muito e que talvez você vai odiar quase o tempo todo. É, e eu acho que as pessoas entram com o foco errado, elas entram pensando, elas escolhem a faculdade que dá mais dinheiro. Sendo que se você for bom em qualquer coisa, se você for bom, você vai ganhar dinheiro, né? Independente. E eu acredito fielmente nisso, que se você for bom, você vai ganhar dinheiro, né? Você vê os engenheiros aí virando Uber, por quê? Você acha que é porque falta emprego? Uma parte sim, falta emprego sim. Mas eu acho que está saturado de engenheiro pelo tanto de engenheiro que se formou por dinheiro, né? Sim, porque a engenharia era a profissão na É, época que eu entrei na faculdade. Tanto que, se você parar para pensar, é até estranho, porque se ela era a profissão quando eu entrei na faculdade, provavelmente não vai ser quando eu me formar. Porque tem um gap aí de 5 anos, mais ou menos, que, tipo, já vai estar saturado de gente, tendo uma turma se formando por semestre em cada faculdade com 50, 40 pessoas. Então, realmente é importante você fazer uma parada que você ama, porque você vai fazer com excelência e você vai querer ser o melhor naquilo, porque pelo menos você gosta daquilo. exatamente. E também, aí a gente entra.
quando você trabalha com criatividade, que nem a gente aqui trabalha com criatividade diretamente, né? Mesmo que eu trabalho muito mais com varejo no meu dia a dia, as agências que eu já trabalhei, etc. Eu nunca fiz peças muito artísticas, etc. Mas o dia todo a gente tem que ter ideia para ter sacadas legais, etc. Né? Aí eu fico com dó das pessoas que fazem, por exemplo, faculdade de publicidade e propaganda, porque não tem conta. Sendo que elas não pegaram na pele o que é trabalhar com criatividade, que não tem uma fórmula igual matemática tem, que todo mundo faz a mesma conta e chega no mesmo resultado. Agora, quando você vai trabalhar com criativo, todo mundo tem a mesma situação que você, para ter uma ideia. E cada um tem uma ideia diferente, né? Você tem uma relação boa com criatividade? Você se inspira no que, Vanessa? Cara, criatividade é uma coisa muito doida, né? Porque eu sinto que eu tenho lapsos criativos e às vezes pode ser quando eu tô indo deitar que eu penso, putz, eu tive um nome para um podcast. Eu nem tenho um podcast, mas eu pensei no nome ótimo. E aí vai lá no caderninho, tipo, coisas que eu achei legal e pensei. E aí eu vou lá e anoto. Ah, pensei num, sei lá, num roteiro de alguma parada. Meu namorado é roteirista. Então, às vezes eu mando mensagem para ele e falo: Nossa, eu pensei numa parada muito legal, desenvolve aí, porque você que é o roteirista. Eu só pensei na ideia. E às vezes não, às vezes é um gap gigante que eu, sei lá, preciso fazer alguma coisa para o trabalho e eu preciso entregar rápido. Tem um deadline super curto e eu fico tipo, cara, o que eu vou fazer? Precisa ser muito legal, precisa ser interessante, as pessoas precisam gostar, meu chefe precisa aprovar e eu não consigo, tipo, é bizarro, assim. E eu tento pegar muita referência. Eu tento ficar imersa em referências. Então, sempre que dá, eu estou montando um board novo no Pinterest, estou vendo um vídeo no YouTube, estou vendo Instagram de gente que eu gosto e que faz coisas fora da caixa. Porque uma das coisas, um dos meus macetes é me inspirar em gente que faz coisa que eu não sei fazer. Porque aí eu tento adaptar para o que eu sei fazer. E aí fica diferente. Então eu pego esses dias eu estava pensando no meu site. Eu estava discutindo com o pessoal, eu acho que devia fazer um site. Eu peguei umas referências que claramente são impossíveis de eu fazer. E aí eu falei, tá, beleza, agora como é que eu faria isso não sabendo fazer dessa forma? E acho que foi meio que o que aconteceu nos meus filtros também. Quando eu comecei a fazer, eu não sabia fazer aquelas asas elaboradas, lindas, aquelas partículas voando, aquelas coroas maravilhosas. Então eu falei, o quê? O que eu sei fazer de diferente? Eu sei fazer meme, cara. E as pessoas dizem que são engraçados. Então é isso, sabe? Não, e a criatividade, muita gente acha que é um dom. Eu não acredito que seja um dom. Eu acho que tem gente que não se esforçou para ter, mas pela jornada que teve, por onde cresceu, o ambiente que cresceu, etc. Às vezes você tem mais a criatividade estimulada do que outras. E aí, naturalmente, você é criativo, né? Naturalmente, mas foi estimulado de algum jeito. Eu acho que ninguém nasce criativo. E eu tava conversando com o Dian Chanassa, do canal do Layer Lemonade, que eu gravei com ele ontem. E ele é um cara que faz motion muito foda, assim. Ele tem um traço muito único nas coisas que você tem. Você também, eu acho que tem nas suas ilustrações. E ele falou pra mim que a maior referência dele é o cinema japonês. E eu fiquei, Nossa, caramba. E ele deu a dica de exatamente isso, você buscar inspirações de fora do seu mundo, que é o que você falou aí também, né? De coisas que não existem dentro do seu mundo. E muita gente que faz filtro se inspira em outros filtros. E eu sempre falo pra galera, mas gente, tem o mundo inteiro aí pra vocês se inspirarem, né? Se a gente ficar só se inspirando em outros filtros, nunca vai sair coisa nova. Porque eu tenho uma dificuldade com criatividade para coisas que dão dinheiro e que são comercialmente usáveis. Para isso eu tenho uma dificuldade. Agora, para fazer trocadilho, minha cabeça funciona 5 milhões, que nem você falou que teve ideia de nome para podcast, não sei o que. Eu tenho diariamente nome, só que é tudo trocadilho, né? Teve uma época que eu cismei que eu queria criar um streaming só de stand-up, porque eu queria que o nome fosse Stream Up. Só por isso. Eu só tinha o nome, não tinha mais nada.
Ai, Deus, amo, amo, amo. Cara, é muito louco. E todas as minhas frases começam com é muito louco, porque sou sempre eu divagando sobre alguma coisa. Mas é muito doido pensar nessas questões de criatividade, insights, principalmente com questão de filtros, assim. Eu acho que a gente tem um mundo muito grande, muito vasto de coisas para fazer uma cross-mídia com filtro. Então, quando você olha um filtro e ele é o seu exemplo de o que você quer fazer, você acaba se limitando, porque não tem como você fazer mais do que aquela pessoa já fez. Ou você vai fazer uma fusão, ou um híbrido daquilo. Mas quando você pega uma referência de fora, eu acredito que você consegue fazer uma coisa maior do que aquilo é. E a chance disso fazer sucesso também é absurda, né? É Porque enorme. se a gente tratar o filtro como produto, o que faz um produto virar no mercado é exatamente o diferencial, né? Então, aí ó, o diferencial. Vocês têm que ser diferentes, gente. Tô vendo muito filtro igual, não tô satisfeito, hein? Maior. É a dica aí da gente. E sabe uma coisa que eu tinha. Quando eu descobri o seu perfil, eu vi sua foto e falei, meu, eu já vi ela em algum lugar, já vi ela em algum lugar. Onde que eu vi ela? Onde que eu vi? E foi no comercial da Samsung que ficava aparecendo pra mim no YouTube em todos os vídeos. Como é que E foi aí você essa? me odiou por vários tempos. Lógico que não, eu adoro a AdSense. Vocês assistam os anúncios do YouTube, cliquem nos Cara, tem muita anúncios gente que me odeia, sabia? por causa disso. Sim, eu vou fazer Nossa, um. Vai ter um review aqui de várias informações que eu nunca disse sobre esse comercial, porque agora já encerrou meu contrato, então eu posso falar. Mentira, não vou falar mal, mas apenas análises que agora eu posso falar, né? pode falar. Cara, foi muito doida a experiência de fazer um comercial. Eu zero esperava quando eu fui abordada pela agência que cuida da Samsung. Eles me passaram um briefing que era a ideia do comercial eram pessoas multifuncionais. Então, pessoas que faziam várias coisas ao mesmo tempo e tinha uma feature específica de realidade aumentada. Então, o meu filme, que eles chamam, que é o meu comercial, ia ser focado em realidade aumentada e no fato de eu ser uma pessoa multifuncional, assim, que além de fotografar, eu edito, eu crio meu conteúdo, eu escrevo a minha legenda, eu faço tudo. Então era esse o foco. E eu falei que claramente a Samsung não ia me aceitar. Então eu só falei assim, ok, pode dar meu nome aí, se eles aceitarem, show. E no final das contas, não é que eles me escolheram e foi lindo. A gravação foi em São Paulo. E aí a ideia era reproduzir os espaços que eu trabalhava aqui no Rio, porque não tinha como gravar aqui no Rio. Então todos os locais eram parecidos com locais que eu trabalhava aqui no Rio. As roupas são muito parecidas com as roupas que eu uso no meu cotidiano, então foi tudo meio que envelopado para parecer com o meu dia a dia mesmo. Toda a narração não foi decorada, Olha, eu não decorei nada. Eles fizeram uma série de perguntas e eu fui respondendo as perguntas naturalmente e eles usaram como locução. Então não foi nada decorado, assim. Tipo, tudo que eu disse foi meio espontâneo. E quando saiu o comercial, eu fiquei muito apreensiva, porque eu falei, cara, muita gente não me conhece, eu sou a famosa anônima, aham. eu não sou tão desconhecida, porque alguém vai provavelmente lembrar de mim, mas eu não sou tão famosa. Então eu tô aqui naquele limbo de famoso desconhecido. Então eu falei, cara, vai ser bizarro, vai ter muita chacota e teve, cara. Eu recebi uma enxurrada de DM de pessoas pedindo para eu tirar o comercial do MasterChef delas. Porque basicamente meu comercial aparecia no intervalinho do MasterChef no YouTube. Ele parava o vídeo. E aparentemente todo mundo me mandava, tipo, ah, tava vendo Masterchef e você apareceu, ah, que droga. Teve uns rolês de gordofobia também, na época, eles Nossa. ficavam tipo, falando várias merdas nos comentários do vídeo. Foi um período assim, não foi muito fácil lidar, porque eu vivia na minha bolhazinha dos filtros, que era todo mundo tranquilão. Às vezes vinha alguém me xingar por coisa de política e tal, mas sempre foi um ambiente neutro. E no comercial eu rolou um hate, assim, e aí eu entendi o lado negro da internet. Nossa, eu imagino, porque
a exposição traz essas coisas à tona, né? Exposição em massa, assim. Porque eu tava até conversando com uma amiga minha que se eu entrasse no BBB, primeira semana, o que que ia acontecer? Ia vazar uns 100 nude, meu. Ia vazar muito. Ia vazar muito. Porque eu não tô nem aí, manda mesmo, um monte. E eu fiquei pensando, será que vale a pena, né, a exposição a esse ponto? Porque, né, até o filtro mesmo, ele meio que expôs muita gente dessa maneira, porque muita gente cresceu o perfil muito rápido, né, e meio que virou o Jeff aí mesmo, do nada, amigo da Anitta e não sei o que. Eu falei, caramba. E eu mesmo tive que tomar cuidado, porque tinha uns posts antigos meu que eu fazia umas piadas de humor negro, eu ia ser massacrado pela internet. Ainda bem que eu tirei a tempo. Mas eu não me incomodava não, viu? Com o comercial da Samsung eu gostava muito. Eu, Obrigada. é que assim, eu sou publicitário, né? Inclusive teve uma época que eu dava palestra de YouTube. E eu sempre falava que quem gosta de anúncio é publicitário. As pessoas não gostam de anúncio, as pessoas acham chato. O publicitário gosta de ficar mostrando em palestrinha, olha esse anúncio que criativo, não sei o que lá. Mas as pessoas não gostam. Mas eu gostava e foi lá que eu te conheci. E aí, Oh, eu tenho ó, duas perguntas do meu grupo do Telegram. Um, você oh, conhece. beijo para o grupo do Telegram. Olha, beijo pra vocês, hein? O Bruno, você conhece já. Oh, fofo. Bruno WX, não, é o mais ativo do grupo. Muito obrigado, Bruno. Eu sei que você não tem muito o que fazer e você gosta de responder o grupo. Eu te amo por isso. É Ele, maravilhoso. ele perguntou quando é que vai sair o Sereia Cast aí, o seu podcast. Aí, então, todo mundo, vírgula, né? Algumas pessoas querem muito que eu faça um podcast, porque eu falo muito. Normalmente eu mando áudios gigantes no grupo que somente pessoas seletas escutam, as pessoas com paciência, porque eles têm mais de 5 minutos. Sou muito julgada pelos meus amigos pelos áudios gigantes, mas existem pessoas que escutam e veem valor nisso. Então, assim, tá na listinha de projetos, eu tenho 1 zilhão de projetos, e acho que esse é o bônus e o ônus do que eu faço, assim, porque eu faço tudo. Se eu tiver uma ideia eu capto, eu crio toda a parte de motion, edito e posto. Só que tudo depende de mim. Então, às vezes, eu não tô com vontade de fazer. Às vezes eu só quero piscar o olho e tá pronto. Tá lá postado. É o botãozinho mágico, Então, né? exatamente. Como esse botão não existe, É. e como não tem uma grande equipe por trás me ajudando a criar as coisas, então acaba que muitos projetos eu tenho que deixar em stand-by para priorizar outras coisas, assim. O meu perfil ele está em fase de adaptação. Eu ainda estou entendendo qual a minha linguagem, por mais que já tenha estabelecido algumas coisas e estou entendendo o tom de voz, o que, que eu vou comunicar. Então, quando isso estiver aqui, eu vou partir para essa nova etapa de me dedicar a uma outra mídia, seja um podcast, seja vídeo no YouTube ou no IGTV. Nossa, show de bola. Eu já desisti do meu feed do Instagram. Eu já. Nossa, não dá. Eu sou muito ruim nisso. Muito ruim. Não sou nada fotogênico. Nossa, eu odeio. Mas eu posto pela zoeira, assim. E eu gosto muito do seu, admiro, que eu fico, mano, como que faz? Porque eu não consigo. E eu não consigo conversar com o meu público do Instagram, porque o meu público do Instagram é o público do Juliette, que não sou eu. Eu não sou o público do meu próprio filtro. E aí eu converso com essa galera daqui, né? Ó, inclusive me segue aí, segue ela e segue eu também. E aí eu posso conversar com vocês que o meu público não conversa comigo, eles só querem saber quando vai sair mais óculos da Oakley. E, e aí, ó, eu ia te falar, né, já puxando esse gancho, que é a outra pergunta do Telegram, que foi o Maurício que fez também, super ativo no grupo, adoro o Maurício. Ele perguntou qual foi o filtro que você teve mais dificuldade em fazer. Cara, é uma pergunta difícil, porque eu acho que os meus filtros mais fáceis de fazer foram os mais difíceis, porque eu não tinha nenhum conhecimento.
Então, eu parti do zero conhecimento para uma escala grande de conhecimento. Eu acho que os primeiros foram os mais difíceis, tanto que dá para ver que eu não tinha tanto conhecimento, porque eu nem sabia colocar em duas pessoas. Então, os meus primeiros filtros foram realmente ali uma escadinha de conhecimento. Então, eles são realmente. E eu acho que a virada do conhecimento para o filtro ela é muito significativa, porque depois você vai pegando tutoriais, você vai pegando macetes, você vai lendo, e aí já não é tão difícil. Às vezes é só demorado, Uhum. às vezes é só um processo que você precisa adaptar, mas não é difícil. Eu acho que começar é muito difícil porque você tem zero conhecimento, não sabe nem onde estão as funções direito no programa. E aí, realmente, meus primeiros filtros eu sentia mais dificuldade do que eu sinto agora, assim, mesmo fazendo um filtro difícil. Eu imagino também, porque você entrou numa época que não tinha muito, né? Tutorial, não tinha nada. Até porque era beta fechado, né? Pouca gente tinha acesso. Eu fui aceito no beta um dia antes de liberar pra todo mundo, pra você ter uma noção. Sortudo, né? O meu mais difícil, todos os meus mais difíceis, que me deram mais trabalho, que geralmente eu aprendo muito software, eu sei muito software. E eu pego uns desafios, uns projetos que eu dá na minha cabeça só pra aprender a fazer alguma coisa. Aí os mais difíceis que eu tenho são os mais flopados. Todos. Todos os mais difíceis. Eu fiz um do Darth Vader, que você aperta na tela, abre o sabre de luz, aí o sabre de luz reflete a luz na máscara do Darth Vader, você vira assim, ela faz vum, vum, quando fecha faz psiu. Nossa, eu fiquei muito tempo pra fazer isso, muito tempo, muito, 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 muito. Flopado, ninguém nem sabe que existe. Aí o que eu fiz de joguinho na cabeça, que eu fiz o vídeo meio bravo, assim, que eu falei, gente, eu não aguento mais vocês me pedindo isso. Eu vou fazer um aqui que vocês não vão copiar. E eu coloquei umas coisas tipo, você é corno, você não sei o que lá, as coisas muito malditas pra ninguém copiar. E esse tem muita impressão, muita. É super besta. Vai entender, né? Que é o que eu falo também, que não importa como é feito o seu job, o seu trabalho. O que importa é o resultado final, né? Você concorda comigo? Cara, eu acho que sim, eu acho que você precisa entender o seu público ou entender qual você quer que seja o seu público. Porque quando eu comecei a fazer filtro, e, e eu falo isso como uma coisa muito mais inspiracional do que como dica, porque é um recorte de tempo que é muito diferente do que é agora. Então eu nem posso falar assim, faça isso, que foi o que eu fiz, porque não dá para ser replicado isso agora. É. Então, era uma condição de tempo muito específica. Tinham poucos criadores no Brasil, quase não era divulgado que pessoas não famosas poderiam ter filtros. Então, quando eu apareci, foi uma sensação surpreendente para as pessoas. Tipo, essa menina que tem 2 mil seguidores faz filtro e eu consigo falar com ela. Eu acho que isso foi o grande diferencial na época, porque os maiores criadores que faziam filtros ou eram americanos, ou eram poloneses, ou russos. Então, um brasileiro seguindo um russo nem sabia o que estava escrito na legenda, às vezes, não tinha como dialogar com essa pessoa. E quando eu apareci, as pessoas me pediam filtro, falavam, faz um filtro assim. E aí eu fazia e a pessoa falava, cara, ela fez um filtro para mim, sabe? E a pessoa se sentia muito privilegiada nesse momento. E por usar uma coisa no idioma dela, que ela se identificava, que podia ajudar ela a exprimir o sentimento. Então, isso foi muito característico da época, assim. E aí, quando começou o boom de memes e todo mundo começou a fazer e tal, a retenção não foi tão grande quanto no começo, porque realmente foi uma coisa daquele momento. Faz sentido. Até quando eu comecei, que nem era tão no começo assim, eu sentia que tinha mais. O Instagram entregava mais os filtros, mas eu acho que é justamente por isso que você falou, tinha menos gente fazendo, hoje ele tem que repartir, né, entre todo mundo até para ficar mais justo. Só que o que eu não acho justo é que os filtros, isso não precisa nem de pesquisa, né? Só do nosso dia a dia a gente já percebe isso.
os filtros fizeram as pessoas usar muito mais os stories do que usava antes. Sempre usaram, Sim, mas muita gente começou a usar e só usa stories com filtros. E o que acontece? A gente entrega, só por a gente fazer o filtro, a gente entrega muito anúncio pro Instagram e eles ganham muito com isso. E a gente não ganha sim. nada. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que a gente tinha que ganhar alguma coisinha? Cara, eu acho que sim. Eu entendo o filtro como um produto, assim como um vídeo para o YouTube. Então, eu entendo que há necessidade de ter monetização. Assim como há um projeto de ter monetização, acho que para vídeo do GTV, que eu vi esse rumor, e eu acredito que filtros também deveriam. Mesmo que seja uma monetização muito pequena, porque o alcance do filtro ainda é muito grande, né? Tem gente que está na casa dos milhões, bilhões de impressões, e isso seria um valor muito alto, dependendo da monetização que eles utilizassem. Mas eu acredito que sim, porque eu acho que isso valorizaria a pessoa que cria, e ele ia criar mais filtros. Eu acho que as pessoas ficariam mais engajadas e talvez diminuiria um pouco o, a prostituição dos criadores dentro do marketing. Porque a forma de monetização atual dos criadores de filtro é fazer para marcas, para grandes criadores, grandes contas, e as pessoas fazem isso porque não tem outro tipo de monetização. Eu acho que talvez as pessoas se resguardassem mais um pouco e montassem mais estratégias pessoais se isso rendesse algum tipo de valor financeiro. Eu mesmo, agora que você falou, se os filtros fossem monetizados, eu tô pensando aqui que eu não sei se eu faria mais filtro para marca. Eu não sei. Não, Porque, eu também não sei se eu faria. porque ó, é um outro papo agora que eu vou entrar com você. E eu acho muito difícil fazer filtro para marca, porque geralmente eles vêm só com o desejo de ter um filtro. A gente quer ter um filtro. Mas eles não fazem ideia do que fazer, não fazem ideia de como funciona. Eu acho um saco. Eu acho um saco, mas pode me pedir orçamento, tá? Mas eu acho um saco ter que ficar explicando toda vez como que funciona, como que aprova, o que que não aprova. Eu sempre explico, eu já deixei até uns vídeos separados. A pessoa me pede no e-mail, como que funciona? Eu falo, posso mandar um vídeo? Aí eu mando, igual eu faço pro canal, assim, porque eu não aguento mais explicar. Só que aí eu acho que eles poderiam até fazer uma forma de você patrocinar até direto pelo Instagram. Por exemplo, eu fiz um filtro para, sei lá, para uma marca Bananinhas. Aí eu fiz um filtro para eles, que tá no perfil deles, mas aparece lá, filtro Bananinhas por Kevin, sabe? E aí, quando a gente usasse alguma coisa, parecia, sei lá, patrocinado por Bananinha, sei lá. Eu acho que seria uma forma legal até de incentivar as marcas a conseguirem de uma maneira até mais fácil, né? Do que do jeito que é feito hoje. Tem que ficar colocando como administrador, puta trampo. Sim, sim. Eu acho que também é um pouco porque é tudo muito novo, né? A gente lida com isso como se fosse uma coisa de muito tempo, mas sei lá, tem menos de um ano que o beta abriu e um ano e pouco que o projeto foi feito, assim, foi criado um ano e pouco, quase 2 anos, talvez. É muito recente e tá todo mundo meio que absorvendo isso. Então, às vezes a marca quer mostrar que é uma coisa vanguardista e que está antenada, mas não sabe muito bem como adaptar isso para a campanha. E eu sinto que muitos dos criadores se beneficiariam disso se trabalhassem com uma questão de consultoria. Então, tipo, como eu posso fazer o filtro ser um instrumento promotor da sua marca? E aí seria só uma pessoa pensando nessa estrutura, pensando nessa estratégia, que muitas vezes eu me coloco. Às vezes o cliente vem como, tipo, não sei, mas sei que eu quero. Aí eu falei assim, beleza, vamos sentar aqui, vamos discutir essa estratégia, ver se isso serve, porque às vezes a pessoa quer resolver com um filtro o que ela poderia resolver com um post patrocinado, ou ela poderia resolver com um site, tipo, não necessariamente precisa ser um filtro, nem todo mundo precisa fazer um filtro, nem toda estratégia precisa de um filtro, mas um filtro bem colocado numa estratégia rende muito mais Muito. do que
o que a gente tem visto de estratégias de marketing, em questão de retorno. Principalmente GTV. O GTV eu não sei, né, como apresentar uma solução, mas eu acho que ele não pegou e ele tá longe de pegar, assim. Eu acho que o Instagram precisa rebolar muito. Monetizar já é um passo para incentivar as pessoas a pensar em fazer maneiras legais, né? Inclusive, ouvi bastante gente falando que ia monetizar, mas eu pessoalmente, eu não assisto IGTV. Eu acho muito ruim. Assistir um vídeo de mais de um minuto assim, sabe? Tipo, muito ruim, muito ruim. Mas é isso Eu aí. só assisto GTV quando a pessoa compartilha no feed e o vídeo é muito bom. E aí me pega no flow que eu percebo que, putz, tem mais de um minuto, às vezes o final é interessante. Normalmente receita. Eu É, vejo vídeo de receita, tipo Testmade, eles colocam uns de hacks, tipo como consertar sua casa com cola quente. Aí eu vou lá e vejo. Mas dependendo do vídeo, é muito difícil ele me cativar com mais de um minuto também. então, eu vejo de um cara que ele chama Ricardo Rente. Ele tem um canal aqui no YouTube chama Território Nerd, porque eu, pra quem não sabe, eu sou viciado em filme, em série, mas viciado não no nível de assistir muito, mas quando eu assisto e gosto, eu assisto todas as análises daquilo e aí eu pesquiso tudo, onde foi feito, o diretor, os atores, aí eu sei a história, a biografia de todos os atores da série. Eu sou bem assim. E aí eu gosto muito do Território Nerd, porque ele tem umas opiniões que parecem muito com a minha sobre o filme, só que ele demora muito pra lançar vídeo. Aí ele ficava lançando umas pílulas de GTV, aí eu assistia só pra suprir essa necessidade minha de vídeo no YouTube. Mas se tivesse esses mesmos vídeos no YouTube, eu ia assistir tudo no YouTube. Que aí eu acho que é Sim. o negócio da exclusividade também, que é muito forte, né? Até uma outra questão que eu queria entrar com você. Você tem um perfil aberto, né? Sim. Eu também tenho, mas eu tô vendo vários criadores com perfil fechado. E isso torna esse negócio de exclusividade. Eu não sei se isso funciona de verdade. Não, até vou chamar o Jeff aqui, que o Jeff tem um perfil fechado, né? Ver o que, que ele vai falar pra mim. Mas eu acho que o mercado ele tá andando para tirar a exclusividade, né? Você vê, não sei se você é dos games, mas os games ultimamente todos estão tendo crossplay para você jogar entre as plataformas e quem não faz isso é boicotado no mercado. Então eu não sei. O que, que você acha desse negócio de perfil privado? Você teria o perfil privado? Você acha legal manter essa exclusividade? Cara, eu acho que existem pontos, assim, principalmente dependendo da sua estratégia. O meu perfil é verificado, então eu não posso deixar ele fechado. Ele precisa ser um perfil aberto por conta dessa questão. E eu acho que gera uma curiosidade, essa estratégia já era usada em perfis de humor. Quantas vezes Nossa. um amigo seu não encaminhou uma coisa por você por direct e aí apareceu, você não segue Nazaré Amarga, por isso você não pode ver. Então, Os páginas de otariano. humor, um Otariano da Vida, essas páginas em geral, Cão Zangado, por aí vai. As páginas de humor usam dessa estratégia porque um amigo te encaminha uma coisa muito engraçada, você vai seguir para ver e você vai esquecer de deixar de seguir. É a mesma estratégia que às vezes acontece em sorteio. Ah, siga 20 milhões de pessoas, você não vai lembrar de seguir todo mundo. Então, eu acho que é uma estratégia interessante, mas se você não tiver um conteúdo que supra esse interesse, eu acho que você acaba frustrando a pessoa. Porque a pessoa vai te seguir achando que vai ter um conteúdo maravilhoso e aí tem 20 selfies no banheiro. E aí a pessoa vai falar, putz, foi para isso que eu solicitei seguir. E fora as questões de automação também, porque aí uma caralhada de gente te segue, aí você começa a aceitar uma galera, aí você despriva para poder aceitar todo mundo. Aí o Instagram vai lá e fala, ô, oh, beleza, não faça isso, e te deixa uma semana sem poder fazer interação, 24 horas sem poder fazer interação. Eu acho meio arriscado agir dessa forma automática, que acaba que ingessa um pouco o processo, assim. Acho que pode render coisas, até por conta de entender a nova geração, que
que é uma galera mais jovem que eu, que faz Dix, por exemplo, que é aquele Instagram que você só Privado. coloca os seus melhores amigos e tal. O Melhores Amigos do Instagram também é uma técnica de fazer um conteúdo mais premium e privado. Tinha gente vendendo lugar no Melhores Amigos, vendendo consultoria nos Melhores Amigos e tem rendido dinheiro. Eu recebi até ligação de gente querendo administrar meu Close Friends. Tipo, Vanessa, não quer dar um curso no seu Close Friends? Close Friends. Bom, É Close Friends. No, melhores Instagram. amigos. Os melhores amigos. E é muito doido, assim. Eu acho que é uma estratégia, só que é uma estratégia baseada no comportamento e tem que estar alinhado com o seu conteúdo. Porque se você entende o comportamento das pessoas, mas você não supra essa necessidade, você não trabalha retenção, você só trabalha aquisição. E aí, tipo, seu perfil vai ter sempre pessoas novas que vão ter que aprender como é o seu perfil. Tipo, essa pessoa fala desse jeito, ela posta desse jeito, a comunicação dela é assim. Ela às vezes aparece no stories, às vezes não. Então, é sempre muita gente nova, é sempre novidade e acaba sendo um pouco dificultoso. Eu acho que ter o perfil fechado dá mais trabalho que ter o perfil aberto, eu acho. E de certa forma é uma gambiarra, né? Não é uma feature. Sim. Assim, apesar de eu fazer muita gambiarra na hora de fazer arte, na hora de fazer filtro, etc., com plataforma eu não gosto de fazer gambiarra. Eu não gosto de usar pirataria, não gosto. Tudo que eu uso original. O Spark é tão bom que ele é de graça, né? Adobe, quando que você vai fazer a versão de graça do seu software? Eu acho que a Adobe podia fazer, nem que fosse uma versão mais capada, né? Tipo, Com certeza, com um certeza. Photoshop Basic, sei lá, mas lança de graça. Muitas às vezes as pessoas querem aprender, mas não quer craquear ou não sabe. Não... E eu não apoio isso. Eu acho que eles deviam ter, né? Aí é que nem que você falou do conteúdo, por exemplo, o Jeff, ele é bonitão. Aí você vai lá, segue ele, depois a prova aparece a foto do cara bonitão, não vai parar de seguir, né? Agora vai seguir eu no privado, no outro dia aparece isso aqui. Parece isso aqui, ó. Um follow na hora, não vou nem tentar. Não, e acho que também depende da sua expectativa quando você vai seguir uma conta. E até usando o perfil do Jeff como exemplo, o Jeff está sendo muito citado neste vídeo, ele fez uma parada que eu quis muito fazer no meu começo, que é a especialização. Que é tipo, você começar a fazer algo e ficar muito bom naquilo. O Ou nicho, né? então, pelo menos reconhecido por aquilo. Tanto que a frase-chave do meu perfil do Instagram é a garota que faz filtro de meme. Porque eu queria deixar isso muito claro para as pessoas. Tipo, você chega no meu perfil, vai ter filtro de meme, eu vou falar sobre meme, é isso que você vai encontrar. Então não tem frustração. E eu entendo muito isso também no perfil do Jeff, porque ele se especializou em filtros de maquiagem, filtros de beauty, que realmente são o grande boom do momento e que é uma coisa que ele realmente quis ser bom. E ele está sendo bom, ele está tendo uma consistência nisso. Então as pessoas reconhecem ele por isso. E é legal você fazer isso, porque quando você começa a trabalhar muito com trend, tipo, agora é filtro de meme, vou fazer filtro de meme. Agora é filtro de loot, vou fazer um monte de loot. Agora é filtro com asa, vou fazer asa. Você pega vários públicos e esses públicos talvez não falem entre si. E aí você vai ficar num looping de tipo, uma galera te segue, aí uma galera para de te seguir porque viu que você começou a fazer outra coisa, aí começa a seguir de novo e começa a cair. E aí fica meio inconstante, sabe? Isso aconteceu comigo e eu parei um pouco com isso, porque antes eu fazia os filtros meio pra estudo mesmo, não tinha estratégia nenhuma em nenhum deles. Eu não vou nem ser hipócrita aqui de falar que eu pensei que em fazer aquele ali porque ele ia fazer sucesso. Eu falava, não, será que tem como fazer tal coisa? Aí eu ia lá e fazia e postava pra tipo assim, olha o que eu consegui fazer. Mas aí, o que aconteceu? Eu tinha esse do Darth Vader mesmo, tinha do It, né, do que eu consegui trocar o olho na época que não tinha o iris tracking e tal. Esse foi o meu desafio. Então eu fiz o olho vesgo, sabe? Aí depois eu fiz o Juliette e aí eu fui fazer Lute. E aí era a galera muito louca que me seguia. Tinha o do Majin Buu, eu fiz esse do Majin Buu e o da máquina de lavar. Só chinês me segue por causa deles.
Aí o do Juliette é os funkeiros que me segue. Aí o do Darth Vader era os nerdzão, geek. Ou seja, como que eu vou agradar todo mundo? Cara, e isso também é importante você pensar qual é a estratégia do seu Instagram. Ah, seu Instagram é seu portfólio e você quer mostrar grandes variedades de conteúdo que você consegue produzir, beleza. Ele vai ser seu portfólio, você vai postar filtro de jogo, filtro de loot, filtro de meme, filtro de partícula, porque você quer mostrar variedade, você quer mostrar o que você sabe. Você não está reagindo à plataforma, você só quer usar ela como chamariz, a palavra não Isso. chafariz, como chamariz das pessoas e de conteúdo. Agora, se você tem uma estratégia para crescer na plataforma, ganhar seguidores, ter engajamento, eu acho que atualmente só filtro não segura as pessoas. Eu acho que quem começa contas agora, assim, quem está desenvolvendo agora. Porque quem começou antigamente, na minha época, se consolidou. Tipo, você pega aquela Naira SPR. Ah, não vou saber a arroba dela, mas ela é muito foda, tem mais de 1 milhão de seguidores só com filtro. Mas, tipo, ela se consolidou quando tava fechado, quando você precisava seguir. Tem filtros incríveis. Ela só posta sobre filtro, é tudo sobre filtro. O feed inteiro é filtro, stories é filtro, tudo é filtro. Beleza, as pessoas seguem. Mas quando mistura um pouco da sua conta pessoal, você quer expressar o que você faz, o que você sente sobre a sua profissão, é meio complicado, porque os seguidores de filtro, eles têm um comportamento diferente de seguidores de celebridade, que, tipo, estão querendo só saber do dia a dia, tipo, ah, eu sigo artista tal só para ver como é que é o dia a dia, que roupa ela usa, o que ela come e tal. Essa pessoa está interessada em dia a dia. Aí tem aquela galera que é interessada em conteúdo, então segue perfil que fala sobre filme, cultura nerd, tecnologia, e tem a galera de filtro que tinha um perfil pessoal, que falava da sua vidinha, e do nada ganhou muito seguidor porque fazia uma parada. E agora, pra você entender, tá, eu não posso postar da minha vidinha, eu tenho que postar sobre um conteúdo. Se eu posto da minha vidinha, as pessoas não querem saber da minha vida. Mas é meu perfil, eu posto o que eu quiser. Então, é meio confuso você entender esse meio tempo. Tanto que foi o que eu comecei a fazer quando eu descobri que o beta ia abrir. Quando falaram assim, o beta vai abrir, não sabemos quando, mas tá próximo. Eu comecei a mudar a estratégia do meu perfil, comecei a fazer menos filtro. Eu publicava, sei lá, 3 filtros por semana. Eu comecei a fazer um filtro para poder acostumar a galera que o volume ia ser menor e, em compensação, eu ia estar puxando esforços para pensar no meu feed e pensar nos meus stories e pensar em conteúdo. Tipo, que conteúdo poderia agradar uma pessoa que gosta de filtro? Ah, essa pessoa gosta de apps, essa pessoa gosta de tecnologia, essa pessoa provavelmente gosta de design, gosta de saber como deixar a selfie bonita. Então eu fui agregando esses conteúdos ao que eu já fazia. Perfeito. Inclusive tem várias blogueiras de filtros que não tem nenhum filtro e fazem sucesso só divulgando os filtros, né? A Ana P veio aqui, do blog da Ana P, mas ela tem os filtros dela, né? Mas ela começou sem ter filtros e conseguiu porque tem uma galera que se interessa por colecionar filtros. Eu acho incrível isso. Eu tenho uma dificuldade, viu, hoje em dia de... Eu ainda não decidi o que eu vou fazer com o meu feed. Eu tô num processo aí de ficar bonito. Então, eu quero que isso esteja bem explícito no meu feed, assim, a pessoa vai descendo e fala, nossa, porque ela vai falar assim, não é tão bonito não, mas aí ela vai comparar lá com o passado e falar, nossa, mas comparado ao que era. E eu senti na pele isso que você falou de eu tô compartilhando minha vida ali, não sei o quê, porque eu tava num relacionamento, tava casado, morando junto, e eu tava querendo separar. Só que eu tava com 30 mil seguidores. E aí eu ficava, nossa, mas. É lógico que é um pensamento idiota esse, né? Mas eu falava, nossa, se eu ficar mostrando minha mulher aqui, agora com 30 mil seguidores, eu vou perder muita oportunidade. E aí eu parei de mostrar ela em tudo. Que horror! Coisa que eu Que não horror! pensava quando eu tinha 800 seguidores, sabe? Que era tudo gente que eu conhecia, que sabia que eu namorava e não sei o que. Aí toda vez que eu abria Não, a caixinha de pergunta, você namora?
Aí eu ficava, nossa, não vou responder não. Não, é bizarro, assim, como as pessoas fazem parte da sua vida, assim. Tem umas que acompanham e, tipo, entendem o seu processo e como as coisas aconteceram. Então, é bizarro, assim. Tipo, eu venho de uma família cristã. E eu tinha hábito de, às vezes, sei lá, compartilhar um versículo da Bíblia no meu stories, assim, tipo, cotidianamente. Hoje eu penso com muito carinho se eu vou fazer isso, porque às vezes eu fico assim, cara, será que as pessoas vão realmente entender, tipo, o que está por trás disso, que é só, tipo, uma boa mensagem, uma mensagem de fé, de esperança, não é eu, tipo, sendo bizarramente bizarra, sabe? Eu E as imaginei o bom pessoas. dia do Zap, eu imaginei. O bom dia do É, Zap, com que um Deus ilumine seu ursinho, dia, uma árvore com luz, assim, sabe? um ursinho com um coração assim. Isso. Mas, mas é muito doido, eu realmente penso com cuidado que eu vou compartilhar até em relação a questões de política, por exemplo, coisas que eu realmente acredito, mas que eu não quero ter o desgaste emocional de ter que lidar com as pessoas. E não é nem questão de seguidores, eu falo para você abertamente, porque a minha ambição, quando comecei a fazer filtro, era ter 10 mil seguidores para ter o arraste para Eu cima. também, eu queria muito arrasto pra cima. E eu nem uso agora. E hoje é um número que, tipo, já é muito mais do que suficiente para mim. Então, eu não deixaria os meus princípios para postar coisas apenas por engajamento. Mas eu tenho cuidado em me resguardar emocionalmente, porque a internet faz com que as pessoas não tenham problema em chegar na sua DM e xingar a sua família inteira. E xingar até a sua 10ª geração. E, tipo, esse tipo de estresse eu não quero pra mim, sabe? Eu por enquanto ainda não achei nenhum hater, assim. Fico muito feliz. Não quero. Eu também, eu não dou muita opinião sobre as coisas, e as que eu dou meio disfarçada de piada, e aí as pessoas não levam muito a sério. Mas algumas são sérias. Não é? E aí, uma coisa agora que eu tô olhando pro seu cabelo, eu tô pensando, eu quero ser estiloso assim também, eu quero ter essa personalidade, que é alguma coisa que eu tô agora trabalhando. Porque, sabe qual era. Eu não sei se as pessoas sentem isso com filtro, às vezes um medo de ser diferente, sabe? De não seguir as trends. Eu tinha isso com roupa, por exemplo, eu tinha vergonha de usar roupa bonita. E você sempre foi assim, estilosa, do cabelo colorido? Não, não, eu era muito cocota. É, Cocotíssima. Porque eu acho que durante a minha fase menina do interior, o que eu tinha de referência eram várias pessoas que se vestiam igual, falavam igual e tudo mais. Provavelmente eu era extremamente machista e com várias coisas, porque eu não convivia com pessoas diferentes. Era todo mundo muito parecido comigo. Todo mundo ia nos mesmos lugares, falava das mesmas coisas. E então, eu sinto que quando eu vim para a capital, eu comecei a ter experiências diferentes, lidar com pessoas diferentes e ver que não é um problema você ser diferente, é ótimo, inclusive. E isso ajudou muito com as minhas questões na minha personalidade, porque eu era uma pessoa muito tímida, não parece, mas eu era uma pessoa muito tímida e meio que esse é meu eu lírico, sabe? É tipo a sereia hipster, é uma coisa descolada da Vanessa, sabe? Se você sai comigo no dia a dia para beber, para conversar, qualquer coisa do gênero, você vai ver que eu sou uma pessoa tranquila, que não sou tão isso tudo. Mas esse eu lírico me permite ser uma pessoa que consiga se expressar melhor, que não tenha tanta vergonha, que não tenha medo de errar, de falar uma parada errada e se corrigir e tá tudo bem. Não precisa ser tão certinha. O cabelo não precisa ser tão certo. Às vezes ele tá roxo, às vezes ele tá verde. Tá tudo bem, sabe? esquinho Então, falhado. meio que eu criei esse personagem que é a representação de quem eu quero ser e que muitas vezes eu não conseguia. Então, é o cabelo que me ajuda a fazer essa aparência da situação, assim, de ser lírico. E eu acho isso muito importante pra gente que cria filtro, que trabalha com arte,
que é imprimir a sua personalidade nos seus trabalhos, porque aí ninguém vai conseguir te copiar e fazer o que você faz. Pode até chegar perto, mas não vai ficar igual ao seu, porque só você é você, né? E, e aí, ó, faz que nem eu, ó, tô tirando o meu eu interior e colocando ele pra fora. O meu eu interior mesmo, ele queria andar vestido de Homem-Aranha o dia inteiro, Amo, mas amo. infelizmente a sociedade ainda não aceita esse tipo de comportamento, senão eu já teria encomendado minha fantasia já. Mas um dia vai aceitar e eu vou andar vestido de Homem-Aranha o dia todo. E, Vanessa, eu queria perguntar pra você agora. A gente já teve várias tendências, né, dentro dos filtros. A gente teve o joguinho que você aí, as precursoras aí, que deixou os gringos louco com a gente, fazendo plaquinha de texto na cabeça. A gente teve vários. Agora a gente está tendo a de Lute com retouch e cílios 3D, que é as perguntas que eu recebo todo dia. Quais você acha, eu estou perguntando para todo mundo, que vão ser as próximas tendências de filtros? Cara, eu falando em tendências de modo geral, assim, eu acho que as tendências são muito cíclicas. Então, eu acho que sempre que tem uma tendência extremamente rebuscada e elaborada e complexa, a gente vem com uma tendência muito simples, mas bem pensada. Não requer uma execução tão difícil, mas é complexo o pensamento. É um pensamento complexo com uma execução simples, eu acho. Então, eu lembro que quando eu comecei, era aquelas máscaras que o rosto abria e saía coisas. E logo eu comecei no movimento de simplificação, que era um textinho na cabeça. E aí veio depois as asas e tudo elaborado, e depois veio o joguinho com coisa na cabeça. Aí depois veio o 3D, que veio o Sasha Dog, vários bichinhos 3D, aquele 3D que você vira o mundo e o planeta e ele te engole. Nossa, isso é E bizarro. esse filtro é maravilhoso. E aí depois começou a vir filtro de Lute, que na prática é mais um trabalho no Lightroom ou no Photoshop do que um trabalho de Spark, realmente. Um trabalho mais visual de como você quer trabalhar as cores e texturas e tudo mais. Então eu acho que é realmente um movimento cíclico. Atualmente, eu vejo que realmente maquiagem é uma coisa que está impactando as pessoas e tudo mais. Eu vi uma matéria da Vogue, acho que foi da Vogue, sobre filtros de maquiagem e como eles estão revolucionando esse mercado, até numa questão de pessoas querendo fazer mudanças estéticas por conta de filtros de maquiagem, que fazem a famosa harmonização facial. E eu acho que a tendência, entendendo isso como uma coisa mais complexa, é talvez vir um filtro com um conceito muito simples, mas que seja bem pensado para o momento. Eu acho que o próximo trend não vai ser uma coisa difícil, vai ser alguém que vai achar um hackzinho ali pequenininho na ferramenta e que vai fazer isso crescer, assim. Que foi muito o que eu fiz. Eu fico muito feliz quando alguém fala que o que eu fazia era extremamente simples. Porque eu fico, cara, eu cresci, verifiquei minha conta, ganhei muito seguidor, fazendo uma coisa extremamente simples, que qualquer pessoa podia fazer, Não foi o sabe? Darth Vader. E eu vejo muito isso como o bom design, sabe? Eu tinha um professor que ele falava que o bom design é quando você olha para uma coisa e fala, putz, por que eu não pensei nisso? E eu sinto que muito da minha realização com o meu trabalho, com os filtros de memes, é porque todo mundo olha e fala, putz, por que eu não pensei nisso? E é o meu trabalho, sabe? Eu pensei nisso. Então, eu espero que isso inspire outras pessoas a realmente olhar com mais atenção para as coisas do cotidiano, para o que te inspira, olhar para a ferramenta, para cá todo. Travou tudo aí, Vanessa. Voltou. Voltou agora, voltou. Mas é isso. Não, fantástico, fantástico. Maravilhoso. Ó, a gente já bateu
59 minutos, falta 1 minuto para acabar. Sabe o que eu queria propor para você? Diga. Da gente organizar um hackathon no Spark Brasil. Pra Acho galera aí, máximo. sabe por quê? Porque eu tô querendo estimular a galera a fazer filtro diferente, vir com ideia nova, parar de me pedir tutorial de coisa que já existe e fazer coisa nova. E eu acho que a gente podia fazer um hackathon aí com um tema bem específico para ver o que a galera vai pensar. O que você acha dessa ideia aí? Cara, eu acho muito massa. Eu acho que a gente tem pessoas dos mais diversos campos, assim, e é muito louco porque eu vejo pessoas que fazem medicina, direito, aprendendo a mexer no Spark, aprendendo a fazer isso, mostra como a ferramenta é uma ferramenta que traz oportunidade da pessoa expressar seu lado artístico, mesmo não sendo programador, mesmo não sendo designer ou publicitário. Então, é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido, que possibilita o crescimento. E eu acho que a junção dessas pessoas, realmente fazer um time plural, pode trazer resultados incríveis, assim, coisas inimagináveis. E eu acho o Hackathon um espaço muito bom para esse tipo de coisa, assim, para juntar pessoas diferentes que nunca se viram, que nunca se falariam em relação a um propósito, a um fim, assim. E eu tô super dentro, tipo, apoio muito. Então, gente, é isso aí. Agora, sabe o que vai acontecer? A Vanessa vai finalizar o vídeo pra gente. E ó, Vanessa, você vai pedir like, vai pedir pro pessoal se inscrever, comentar. E agora eu tenho uma coisa nova aí no canal. Acho que pouca gente viu, que é o tornar-se membro. Você pode se tornar membro do canal pagando uma mensalidade baixíssima e tem uns benefícios legais. Por exemplo, sabe aqueles vídeos que eu mando tudo programado? Ó, Vanessa, eu tenho vídeo programado até o final de maio já. A gente está gravando isso no final de abril. Eu já tenho vídeo até o final de maio. E quando esse vídeo sair, vai ter mais ainda. Se você for um assinante, você vai ter acesso a todos esses vídeos agora já. Todo vídeo que eu gravar, eu já vou lançar. Então, fica aí, se você se interessar, clica aí. Só de você clicar e ver como funciona, eu já vou estar feliz. E agora é com você, Vanessa, nossa sereia. Oi, gente, eu sou Sereia, tô aqui no canal do Kevin e se você quer ter mais acesso a conteúdos incríveis, como esse vídeo, como os tutoriais que ele produz, por favor, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada, comenta aqui embaixo coisas e dúvidas sobre filtros que a gente vai estar respondendo. E é isso aí, um beijo e até mais!